Alguns profissionais do meio do futebol tentaram alertar a torcida de que esse time ia enfrentar sérios problemas na Série B. Nós falamos aqui várias vezes, só que nós não podemos falar porque, segundo alguns idiotas que tem aí na internet, a gente é torcedor de candidato. A gente não quer o bem do Vasco. Ninguém preveu aí, nós não prevemos o que está acontecendo com o Vasco na Série B, né? Tudo que falamos lá no Campeonato Carioca está acontecendo na Série B. O Vasco é um time ridículo, em 6 partidas, ganhou 2 jogos. Uma partida enganosa contra o CRB e aquele jogo que foi uma batalha contra o poderoso Brasil de Pelotas. Eu vou trazer trechos de entrevista do Romário, do Rizek, do Joel Santana, do presidente do Madureira, para você ver que tudo que está acontecendo no Vasco já era uma tragédia anunciada. TV Vasco. Aí fui falar uma coisa lá, quiseram me dar de pau. Eu falei, olha, eu posso falar porque aqui eu sou o maior vencedor aqui dentro. Eu falo porque eu conheço. Esse time Vasco é vagabundo, não serve pra porra nenhuma. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal e contando muito com o seu joinha, o seu apoio para eu continuar tendo saco para trazer notícia desse Vasco ou do que o Vasco se tornou, tá bom? Eu ainda paro o meu trabalho, eu ainda paro o meu serviço para poder vir aqui com todo o amor e dedicação a você que acompanha o canal falar desse time vagabundo. Então, eu quero pedir para você que curta o vídeo para poder me dar uma moral, para me dar uma força, para eu continuar fazendo isso. Então deixa o joinha, deixa o like. Chegou a primeira vez, se inscreve no canal, tá aí a tarjinha, inscreva-se, dá essa força para a gente chegar, alcançar mais vascaínos no YouTube. Se não conhece aí, assiste os vídeos, segue também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram para dar uma moral, para dar uma força para a gente poder divulgar o canal lá no Instagram também, tá bom? Dito isso, é só essa interrupção, vamos falar de futebol, vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco ontem perdeu para o Cruzeiro. O Cruzeiro, se você pegar o time do Cruzeiro, tem 2 jogadores conhecidos, o Fábio, o fraquíssimo Fábio, contestadíssimo goleiro Fábio, que é o último dos moicanos, quem ficou do time que caiu para a 2ª divisão, e o Rafael Sobis, que também dispensa comentário, mas mesmo assim, o time aí já com o apelido de levanta defunto, porque você tá em crise, você tá mal, você tá na merda, joga contra o Vasco. Acho que o São Paulo tá passando por muito problema e talvez o Vasco na Copa do Brasil tenha sido aí a melhor solução para os problemas do São Paulo, porque tá com dificuldade, encara o Vasco. O Avaí aí ganhou só do Vasco, né? A gente tem um Cruzeiro aí que ganhou 2 partidas, uma contra o Vasco. Vinha de uma sequência horrorosa, sem conseguir ganhar. Um time limitadíssimo, mesmo assim, passeou contra o Vasco da Gama. O incrível é você ainda ver depois na coletiva o Marcelo Cabo, ao invés de se acusar, não, a situação é ruim, o time não está encaixando, com muito problema, dificuldade, precisamos contratar ou inventar alguma situação, a culpa é minha, o erro é meu, ou os jogadores, enfim, qualquer coisa, menos ir para a coletiva dizer que tá tudo legal, que a gente teve mais volume de jogo, que a gente merecia ter ganho a partida, e isso foi falar mais uma vez o Marcelo Cabo. Trocando em miúdos, é a mesma coisa do Abel Braga, tá lindo. Tá lindo, a gente tá perdendo, mas tá lindo. O próprio Marquinhos Gabriel deu uma entrevista dizendo que o Vasco está no caminho certo. Caminho certo pra onde, cara pálido? Caminho certo pra onde? A gente não consegue ganhar jogando. O grande problema do Vasco não é nem essa oscilação de perde, empata, ganha, perde, empata, ganha. O grande problema do Vasco é que mesmo nos jogos onde ele empata ou ganha, o time joga horrorosamente. O time é uma draga dentro de campo. Desorganização, falta qualidade, falta condições físicas. O time é muito mais fraco técnica e fisicamente que qualquer time que esteja em condições difíceis. Quando encara o Vasco, encara de igual para igual ou encara até melhor que o próprio Vasco. É impressionante. E pode ser da Série B, pode ser da Série C, pode ser da Série D. Nós falamos aqui que o trabalho era uma merda no Campeonato Carioca. Várias pessoas, não, porque
o trabalho é esse, a gente tá cagando do Campeonato Carioca, esse campeonato não serve, é só pra fazer laboratório, teste, ele tá testando a garotada, a formação, o time tá evoluindo, o Zeca tá jogando muito, fulano, ciclano, Morato, esse time vai arrebentar, esse time se estivesse na primeira divisão, não tinha caído, era muito melhor que o time do ano passado, e a gente tá vendo que esse time não joga, e o senhor Marcelo Cabra é um dos culpados. Eu falei ontem, tem que mandar embora porque não vai dar liga no Vasco ele. Mas não adianta. Você pode mandar o Marcelo embora, você pode trazer outro treinador que vai ser o mesmo problema do ano passado. Troca treinador, o time muda ali, bota o Andrei, tira o Andrei, bota o Juninho, tira o Juninho, bota o Léo Jabá, bota o Morato, volta com o Peck, depois o Thiago Reis, daqui a pouco o Daniel Amorim, e é a mesma merda dentro de campo. Não adianta. Por mais que o treinador seja fraco, vai trazer um outro treinador e a gente vai passar pelo mesmo problema. Os profissionais que são do meio do futebol já alertavam o Vasco da Gama. Eu vi uma entrevista do Rizek, uma live lá, no programa dele lá, onde ele falou o seguinte: é assustador o começo de temporada do Vasco da Gama, porque ele já via ali no Campeonato Carioca que esse time não ia dar liga, né? Teve o Romário que veio às redes sociais em uma entrevista falar que o time do Vasco é ridículo, é horroroso, a torcida do Vasco não merece essa parada. O Joel Santana, quando foi na Vasco TV, depois foi na Rádio Bandeirante e falou: fui na Vasco TV e quiseram me dar de pau. O time do Vasco é vagabundo, não serve pra porra nenhuma. E teve gente indo fazer live, hashtag chateado com o Romário, hashtag chateado com o Joel Santana. Não pode falar do Vasco assim. Não pode maltratar os profissionais do Vasco da Gama. Profissional é a casa do caralho. Nós estamos passando vergonha, humilhação, em todos os sentidos, com relação à gestão, com relação ao futebol, com tudo. Na própria... Aí eu vou abrir um espaço aqui especial para a gente falar agora do Pássaro, junto com o Marcelo Cabo, que bancaram a vinda do Hernando, né? Trazendo esse excelente jogador que tem experiência de Série B, um perna de pau, pior que o Hermer que foi mandado embora, pior que qualquer zagueiro do Vasco. Mas não adianta também, vou tirar o Hernando, vou colocar aqui o Miranda, também não vai resolver. A gente falou várias vezes, tem que contratar uma zaga, tem que contratar 2 zagueiros para serem titular do Vasco, né? O próprio presidente do Madureira, quando dispensaram o Marcelo, falou o seguinte, abre aspas aí, pro Elias Duba, ele falou o seguinte: como vascaíno eu tenho receio que o Vasco caia para a Série C. E eles estão fazendo um esforço danado para isso acontecer. Esses caras não são do meio. Não são eles que vão levar o Vasco, ou não são eles que vão levantar o Vasco. Então tá aí o Elias Duba abrindo o jogo quando aconteceu aquela situação do Marcelo Alves lá. E até hoje o Vasco não contratou um bom zagueiro. Trouxe o Sarrafiori para quê? Para passear, que também não serviu. O Daniel Amorim, a gente já viu, fez um gol lá, mas não vai resolver o problema do Vasco. O time é medíocre, o time é ridículo e a gente vai penar na Série B. Daqui a pouco ou estamos brigando para não cair para a Série C ou estamos muito distante de uma possibilidade de voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Joel Santana já alertava sobre o que acontece com os gestores e sobre uma possível volta da torcida para tirar esse pessoal de lá. Enfim, conquistamos bastante. É uma pena o que estão fazendo com o clube de regata Vasco da Gama. E esses caras que estão lá, eles sabem para que eu estou falando isso. Que é muita covardia. Que a última vez que eu estive lá em 2014, para tirar o time da segunda divisão, chega um pilantra perto de mim e fala assim: você pode te mandar embora que o time não está jogando bonito. Vai voltar para a segunda divisão de novo. Mas agora não tem mais o papai não, que o papai parou. Eu ia lá e o Eurico falava comigo: não estou te contratando, estou te convocando. Vamos lá resolver o meu problema. Eu ia lá e resolvia. Eu não, nós resolvíamos. Pô, agora tá cheio de cara. O Vasco não tem eleição, cara. O Vasco não tem eleição. Toda hora muda a eleição, todo muda a eleição. A torcida do Vasco tá aqui, ó. Esse cara não conhece a torcida do Vasco, não, hein? Ele não conhece. Tô dando sorte porque não tem torcedor no estádio. Porque senão a torcida não ia sair de lá. Não se faz com uma agremiação como o Vasco da Gama. Tem que ter respeito. Pra falar a verdade pro Joel Santana, nem eu estou conhecendo a torcida do Vasco.
O torcedor vascaíno entrou num coma profundo. E tudo de mazela, tudo de desmando está acontecendo dentro do clube, com a nossa história, com os nossos troféus, com os nossos funcionários, com as nossas sedes, com tudo, com os nossos símbolos, com a nossa vergonha na cara. Estão acabando com tudo no Vasco. Como diz o Marquinhos Gabriel, o Vasco está no caminho. Agora a gente precisa entender para o caminho da onde que o Vasco está. Da destruição, de fechar o clube. Porque se for esse o caminho, a gente realmente está a passos largos do caminho. Com muito pouco tempo, essa gestão vai conseguir acabar com o Vasco da Gama. Eu vou pedir para você deixar o seu comentário, curtir, se inscreva no canal, vire membro para dar uma moral também. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínos.